nos seios, as quais amamentarão ele e guiará mansamente. Feche mais uma vez os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas na Tua presença. Primeiramente, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo perdão por tudo aquilo que nós temos feito, que não vem agradar ao Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo, ó Deus, que de repente nós tenhamos falado, pensado, maneira de pensar, de agir e no falar, ó Deus, que muitas vezes temos e que sabemos que não vai de encontro à Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, nos leve a andar de acordo com a Tua vontade. Sê conosco durante esse culto, nos abençoe, nos dê a Tua graça e o Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Quero convidar à frente do grupo Ágape. Nós estaremos entoando um hino e durante este hino de número 180, os irmãos que estiverem preparados com seus dízimos e suas ofertas estarão podendo ofertar nesse momento. Convidar à tarde o Caio Gabriel na bateria. Ou o Caio está aqui. Vem, Caio. Convidamos a igreja a colocar-se de pé. Pastor Amaro. Pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti. Não brigas e malícias, que longe de nós vão, nenhum desgosto impede
O presbítero Alberico vai estar orando. Te louvamos, Senhor, pela bênção de poder estar te cantando louvores nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada vida aqui presente nesse templo, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos assistindo neste momento pela internet. Abençoa, Senhor, aquelas vidas que trouxeram, depositando no gasofilaço os seus dízimos e as suas ofertas. Que Tu estejas abençoando a vida de cada um, ó Pai. E derramando bênçãos sem medida, porque essa é a promessa da Tua palavra para conosco. Abençoa este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Podeis sentar-nos. Abra mais uma vez a sua Bíblia comigo, ainda no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Agora nós estaremos lendo do verso 12 até o verso de número 31. Gostaria de contar com o auxílio dos irmãos. Eu estarei lendo o primeiro verso e a igreja toda junta o verso seguinte, assim nós estaremos lendo do verso 12 ao verso de número 31. Isaías capítulo 40, do verso 12 ao 31. Quem na coxa de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os solteiros em balança de precisão? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Ele mostrou o caminho de entendimento. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenha e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já secaram. Quando um sopro passa por ele e uma tempestade
os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços deixam exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor são como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus dos exércitos, aquele que peleja por nós. Gostaria que você nesse momento estivesse num período de oração, colocando a sua vida diante de Deus. Se você porventura está passando por algo na sua vida, algo que você julga ser difícil, aonde te causa dor, tristeza, cansaço, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus problemas a esse Deus que tanto já fez e tanto faz pelas nossas vidas. Nós teremos um minuto, um instante de oração silenciosa, onde você poderá estar se colocando na presença do Senhor e pedindo a Ele para que te renove as forças. Esse Deus que não se cansa, esse Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela existe. Esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus que você pode recorrer nesses momentos difíceis. Feche seus olhos, se coloque na presença de Deus. Nós teremos alguns instantes de oração silenciosa. Após um período, eu estarei pedindo ao presbítero Alessandro que nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Deus pelo socorro trazido às nossas vidas. Amém. Isaías 41, no verso de número 10 e 11, a palavra de Deus diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te guardo, e te sustento com a minha destra fiel.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Essa é a certeza de vitória que nós temos no Senhor. Amém? Nós passaremos para alguns avisos. Gostaria de convidar o pastor para que viesse à frente. Ele estará passando alguns avisos à igreja. Amém. Mais uma vez, irmãos, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor a todos os corações. Vocês, famílias que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor derrame graça sem medida sobre a vida de cada um. Nós estivemos passando no boletim, se você o recebeu, a nossa programação de março, que é o aniversário da igreja. Então, mês de março, aniversário da igreja. Então, nós teremos, primeiro final de semana já é acampamento. Então, aqueles irmãos jovens que vão participar, irmãos que vão estar conosco, então procure a Lohane, passa o nome para ela. Nós vamos estar nos organizando até hoje, porque terça-feira nós já temos que estar com a lista definida para nós podermos dar os demais passos, que é em relação à alimentação, né, para termos uma base do que vai ser preciso. Então, é muito importante você já definir hoje e já procurar a Lohane, né? Então, começaremos no sábado à tarde. O endereço, depois você pode procurar aí com o Ivan, nosso diácono Ivan, ele vai passar para você. Piquerubi, saindo de Piquerubi, mas aí tem uns detalhezinhos, o Ivan pode estar passando, tá? Então, vai ser 4 dias. Eu creio que marcantes. O tema do acampamento é Eu Tenho a Marca da Promessa. Então vai ser, além da palavra de Deus, vamos estar ali através da palavra de comunhão, de ministração do Espírito Santo. Então esteja conosco e vamos estar juntos recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E no dia 15 e 16, o presbítero Alberico esteve falando hoje de manhã, está no nosso boletim, uma nota aí sobre o Maurão. É difícil uma agenda, né, trazer o Maurão aqui, mas logo quando o presbítero Alberico esteve em contato, então ele já foi lá procurando, e o desejo dele de estar aqui em Santo Anastácio com a igreja e também visitando a sua escola Bertone, onde ele estudou na infância. É isso, né, Alberico? Quando pequeno, primário, né? E então o Alberico depois ele vai estar passando mais avisos, tá bom? O Maurão passou um período assim de muita provação, enfermidade, quase veio a partir, né, a estar com o Senhor, mas quis Deus que ele permanecesse, e ele aí está dando continuidade ao seu ministério muito abençoador. Então, vamos estar divulgando, vai ser no sábado e no domingo. Então, é um trabalho que atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias inteiras, né? Mas a gente quer motivar a igreja a estar participando e incentivar os pais a trazerem os seus filhos para estarem ouvindo aí a palavra de Deus por meio do nosso irmão Maurão. E a nossa igreja, ela vai estar completando 44 anos, né? A data do aniversário é dia 26 de março, o culto oficial vai ser no dia 23. Então o conselho esteve reunido e aí nós trouxemos o culto para o dia 23, o domingo anterior ao dia 26, tá? E depois, na sequência, teremos um trabalho na praça, que eu estive aqui já divulgando. Então estaremos na praça com os grupos de música da igreja, com o Ágape, com o Essência, Primeira Essência, e depois juntaremos todos os grupos, o grupo de louvor também. Então juntaremos todos os grupos e aqueles irmãos que não participam de nenhum, mas querem estar conosco. Então você vai ter a oportunidade de estar ali. Nós já tivemos avisando, o culto, ele vai durar aproximadamente uns 40 minutos. Vai ser bem objetivo, né? Nós estaremos usando
bem a música e uma mensagem direta aos corações. E aí depois os jovens continuam, né? Nós vamos estar deixando o irmão responsáveis na direção para aqueles que quiserem continuar louvando ao Senhor. Mas o culto oficial ali na praça é no último sábado de março. Nós estaremos aí organizando para ser direcionado dentro de uns 40 minutos, tá bom? Então a igreja é convocada a estar participando de todos esses eventos festivos. É um momento de, eu creio que não só mais uma data, um aniversário para a vida da igreja, mas um momento de nós buscarmos um renovo para a nossa vida e para as nossas famílias, tá? E aí, dia 30 também, em seguida, dia 30 é o último domingo, nós estaremos aqui celebrando o Senhor e festejando, tá bom? O presbítero Sierra também esteve pela manhã, ele esteve avisando aqui, orou e esteve divulgando aí a campanha para o Poço, né, Sierra? E essa semana, a semana que já vai estar lá. Tá certo. Então, os irmãos que ainda não pegaram o seu carnê, procura o Sierra aí, dá esse passo aí de fé, visando ali o nosso projeto, mais um passo importante ali para a nossa chácara Peniel. Então, faltam 5, e aí se você tem condição de participar, então pega um, e aí vai ficar 4, depois mais um, e aí até a gente completar aí a nossa meta, tá bom? E Deus abençoe e derrame da sua providência sobre a vida de cada um, tá bom? Então convido aqui o nosso irmão Luiz Walter, lembrando as nossas programações semanais, normais, terça-feira oração, quinta-feira estudo da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Só reforçando a nossa questão da chácara Peniel, esse é o carnê, tá? Os irmãos que quiserem colaborar, né, doar, faltavam 23 pessoas, agora faltam só 5. Deus tem abençoado essa obra e eu tenho certeza que continuará abençoando. Deus vai tocar no coração daqueles que ainda não sabiam, né, não podiam colaborar, mas nós temos certeza que o Senhor estará movendo os corações para que a nossa chácara dê continuidade a esse projeto que é para a honra e glória do Senhor. Lembrando que o poço será instalado na próxima semana e aí ficará muito mais fácil os demais andamentos, né, da construção. Tá? E nós também estamos abertos a doações para o acampamento. Tá bom? Então, através do alimento, procura a nossa irmã Geni, e aí o que for preciso, ela vai estar direcionando você, tá bom? A partir do momento que você adquirir o carnê, você pode estar procurando a nossa irmã Sueli e estar acertando com ela depois, tá? Gostaria de estar convidando o grupo de louvor à frente. Nós teremos um período agora de cânticos espirituais. Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Vamos colocar de pé para adorar o Senhor, com alegria no coração. Você possa se entregar à presença do Senhor nessa noite. E, independente da circunstância, da situação que você entrou, você adore o Senhor. Assim como o profeta Abacuque declarou que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da videira minta, ainda que não haja ovelhas no apriscos, eu todavia me alegro no Senhor. Que você possa se alegrar no Senhor por tudo que Ele é
por tudo que Ele tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa adorar esse Deus, a esse Rei da Glória, a esse Salvador, Rei dos Reis, o único Deus. Que você possa declarar, exaltar esse nome, o nome todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo, que está neste lugar, que vai tocar teu coração nessa noite, vai abençoar você, vai tocar no mais profundo da tua alma, transformando todo choro, toda lágrima em alegria, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória, seu nome é, seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. É
o Rei da Glória, e me persegues com amor. Suas palavras me assombram, tocam meu interior. Minha consciência me recorda que preciso de perdão. Quem é o Rei da Glória me oferece tanto amor. Ele é o Rei dos anjos, o príncipe da paz, revelando-me os céus, os seus mistérios de paz. Meu espírito anela por tua graça e verdade. Quem é o Rei da Glória, o Filho do homem e de Deus? Declare: seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Entregamos completamente em suas mãos, Jesus. Tu és o Rei, Senhor. Só tu és Deus. Quem é o Rei da Glória, com majestade e poder, sabedoria sem medida, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, o único Criador. Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo para mim. Seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é maravilhoso, Príncipe da paz. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, que governa os nossos corações. Só o Senhor, Pai, pode tomar todo o nosso ser, envolver-nos, Senhor, com teu amor, com tua graça. Só a tua verdade, Senhor, pode abrir os nossos olhos, os nossos corações, enxergar a grandeza do Senhor, Pai. No nome, Senhor, majestoso, Rei dos reis, Príncipe da paz, Jesus, nós te louvamos, Senhor, e declaramos seu nome. Seu nome é Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória.
diz: Senhor, vem reinar, Senhor, neste lugar. Vem resplandecer a tua luz bendita, Senhor. Vem fazer separação de luzes e trevas nesse lugar. Que a luz do Senhor resplandeça neste lugar, Senhor. Nos corações, Jesus. Faz, Senhor, acender a velha chama nos corações. O primeiro amor, Senhor. A primeira essência. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Neste lugar, Senhor. Vem derramar da tua graça sobre os corações, Senhor, perdidos. Aqueles, Senhor, que não te alcançaram, que não te conhecem, Senhor. Vem tocar nos corações, Jesus. Vem resplandecer da tua luz, Senhor. Que a tua luz bendita venha sobre esse lugar. Que a chama do Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, possa trazer de volta, Senhor, aos corações a alegria do primeiro amor, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa sentir a velha chama se acender, Senhor, e possa assim transmitir a tua graça, levar o teu reino, Senhor, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta o abatido, Senhor. Acende, Senhor. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão distantes, aqueles que se perderam por algum motivo, Pai. Traz de volta, Senhor, as práticas do primeiro amor, a vida de compromisso, de oração, de arrependimento, de busca, de santidade ao Senhor, Pai. Vem, Senhor, vem Espírito Santo e move-se neste lugar, tocando os corações,
abrindo as mentes para o conhecimento do Senhor, para a verdade bendita que é a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, vem, Senhor, vem brilhar e resplandecer, Senhor, neste lugar, para honra e glória do teu nome, Senhor. Renova-nos, Senhor, aviva-nos, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração neste lugar, que é para a honra e glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. E fala conosco nessa noite, Senhor, com poder e graça, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós convido a igreja a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Momento de edificação pela palavra de Deus. A Bíblia foi lida, que a erva passa, seca, murcha, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, no 37, eu gostaria de falar sobre a visão de um vale de ossos secos e estar pensando no tema restauração pela palavra, restauração que vem pela palavra de Deus. Ezequiel, um dos grandes profetas, um grande homem de Deus, que marcou a sua geração, marcou os seus dias, e ele é alguém que trouxe uma palavra de direção e de orientação para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Ezequiel, ele usa parábolas, como a do capítulo 37 e em outros capítulos, para falar do juízo divino, mas acima de tudo da restauração, da esperança e da restauração de Israel. Irmãos, eu creio que esse texto, não sei quantos já leram na palavra, ele pode ser aparentemente um pouco complexo, por se tratar de uma linguagem, de uma figura de linguagem, mas aplicando-se a uma realidade, a realidade moral, social, política e espiritual de Israel, era exatamente a visão de um vale de ossos secos. Toda a nação era um vale de ossos secos. Eles abandonaram o Senhor, eles foram indiferentes com Deus, eles deixaram o Deus da aliança, o Deus que os tirou da terra do Egito e que foi tão misericordioso com eles, supriu cada uma de suas necessidades, tanto no Egito como durante a caminhada. Eles não poderiam sair do Egito pela força do homem. Moisés bem que tentou. Eles só poderiam sair do Egito por intervenção divina. E Deus fez isso. Deus enviou Moisés. E através de Moisés vieram as 10 pragas, que não teve como Faraó resistir à mão poderosa do Senhor. E Deus, pelo seu braço forte e estendido, os guiou de noite por uma coluna de fogo e de dia por uma nuvem que os protegia, que amenizava do sol castigante da Palestina. E quando eles se encontraram diante do Mar Vermelho, pela mão de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. E eles chegaram à terra prometida. Então eles só tinham mais era que viver agora com alegria. Era a terra dos amorreus, dos filisteus, dos jebuseus, mas era a terra que manava leite e mel. Era a terra prometida.
era a terra, a melhor terra que Deus achou, e disse: eu vou dar o melhor para o meu povo. E fez isso, os colocou numa posição que eles não tinham nenhuma condição. Então, aplicando-se a nós, nesse sentido, Deus nos tirou do mundo. Nós não poderíamos sair por força própria, estávamos debaixo da tirania de Faraó, de Satanás, vivíamos mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto não tem ação, porque ele não tem vida. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Então hoje nós estamos numa posição privilegiada, somos um povo eleito, temos a promessa do céu, da Canaã celestial. Então nós só precisamos apenas crer e confiar e com toda a alegria servir ao Senhor. Coisa que durante um período Israel não conseguiu. Deus sendo tão bom, tão cheio de compaixão, mas não havia, os profetas vinham, muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, mas assim como Ezequiel, Isaías, os profetas do cativeiro da Babilônia, Ageu, Zacarias e tantos outros profetas vieram, mas eles estavam com o coração completamente endurecido. E aí veio o juízo divino. Mas junto com o juízo divino, no tempo de Deus, veio a restauração da nação de Israel. Era um povo que estava em completa desesperança. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito, do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Então é um texto que nos leva a entender que Israel havia abandonado o Senhor. Eles haviam pecado, endurecido o coração, se rebelado contra Deus,
a palavra de Deus não era mais a regra de fé, a palavra de Deus já não mais direcionava a vida deles. Deus foi gracioso, mandou muitos profetas para avisá-los do castigo divino, do juízo divino, mas eles estavam surdos. Eles tinham olhos, mas não conseguiam ver, ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Eles tinham corações, mas não eram sensíveis à voz de Deus. Então foi um tempo difícil. E foi preciso que eles passassem por tudo isso para que tivessem as suas vidas restauradas. Então, quando eu penso nesse processo de restauração pela palavra de Deus, é porque eles estavam sem nenhuma esperança. Se você observar no versículo 11, 37, versículo 11, o texto diz: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então estavam vivendo em total desesperança. Eles diziam: não tem mais saída para nós, estamos completamente exterminados, de todo estamos exterminados, não há mais esperança para nós, estamos completamente perdidos, não há saída, estamos em cativeiro, somos escravos, o jugo é muito pesado, não tem como, nós abandonamos o Senhor, isso é consequência do nosso pecado. E Davi deixa muito claro no Salmo 32, que quando nós pecamos, recebemos de Deus o perdão. Mas enquanto não confessamos e vivemos com o nosso coração endurecido, insensíveis à voz do Espírito Santo, então a mão de Deus vem para a disciplina, para a correção. Assim como o pai que ama o seu filho e o corrige, da mesma forma é o Senhor quando nós erramos. Isso não é um jugo de religião, isso é uma religião que prega uma restauração para a vida do homem, porque o homem já nasce, já é concebido em pecado e já é inclinado, a sua natureza já é inclinada a viver em pecado. Então Deus, na sua misericórdia, nos escolhe para a sua salvação. E eu não sei como a palavra de Deus está chegando até você nesse momento, mas ela quer trazer restauração à sua vida. Eu não sei se salvação, se libertação em alguma área, se você está precisando voltar ao primeiro amor, de um renovo, de ousadia. Eu não sei, mas eu sei que é uma oportunidade, mais uma oportunidade que Deus lhe dá para você assumir, para você deixar de lado tudo aquilo que é contrário a Deus e abraçar a palavra dele e amá-lo completamente com todas as suas forças, de toda a sua alma. Então Israel, o quadro trata-se da nação de Israel, especificamente a sua vida espiritual. Eles já haviam morrido, eram restos mortais, eram ossos secos. Não tinha mais o que fazer, a não ser ficar naquele monturo, a não ser ficar ali naquele vale onde eles estavam. Mas o Altíssimo lá do céu, do trono de sua graça, olhou para eles e no tempo certo envia Ezequiel para profetizar e para falar. Então eu gostaria de compartilhar em primeiro lugar, nesse passo de restauração, Deus leva o profeta para o meio do caos. Observe comigo no versículo 1 e 2. Quando veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou, o texto diz que o Senhor levou o profeta, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, totalmente desconfortável, uma situação não muito agradável. E começou e fez com que o profeta andasse no meio dos vales, no meio dos ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Estavam completamente sem nenhuma solução. Mas aqui começa um diálogo de Deus com o profeta. Observe no versículo 3. Deus pergunta, então ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aqui nessa pergunta que Deus faz
a Ezequiel, ele desperta pelo menos três instrumentalidade, três virtudes, faz o profeta agir de três maneiras. Em primeiro lugar, na dependência de Deus. Ezequiel era um homem que dependia de Deus. A pergunta dele é: acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, na dependência do Senhor, diz: Senhor Deus, eu não sei, mas tu o sabes. Uma segunda atitude dele era a fé. Quando Deus o leva para andar por sobre os ossos secos e pergunta se vai reviver, no versículo 4, o texto diz: disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o versículo 5 está falando que o profeta creu. E ele disse: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, uma dependência total de Deus, e falar com restos mortais, era alguém que tinha que ter fé. A expressão que Deus usa em relação ao profeta, que ele chama Ezequiel, a sua atenção, no relacionamento, no diálogo, é filho do homem. É uma expressão usada para Jesus. Então não se tratava de um leigo, não se tratava de alguém que estava só passando ali, só um simpatizante da palavra de Deus, do que envolvia o reino de Deus, mas era alguém que de fato estava disposto a sair da sua comodidade. Era alguém que de fato estava disposto a pagar o preço, a ter discernimento que é o reino de Deus e a se colocar completamente à disposição para ser usado por Deus, para ser instrumento de Deus nos seus dias. Irmãos, eu acredito que uma das maiores frustrações, um dos maiores fracassos para um cristão é passar os seus dias aqui, receber de Deus uma missão, ter um chamado para executar algo, eu não sei de que tamanho, mas fazer algo e perder essa oportunidade, passar os seus dias aqui e não seguir, e não cumprir aquilo que está designado pelo Eterno. Mas Deus, quando Ele traz a sua palavra, e quando Ele, com o seu Espírito Santo, Ele vai nos levando à restauração, então Ele vai abrindo os nossos olhos. Nós não estamos aqui por acaso. Não se trata de mais um domingo, mas se trata algo que vai além, algo de Deus para mim, apontando, alertando, ministrando ao meu coração, para que eu possa agir. Eu sei algumas coisas que tenho que fazer, então eu só preciso me dispor. Eu preciso ter essa dependência de Deus. Eu preciso crer em Deus, mesmo que seja um absurdo. Como que Ele pode falar para um monte de ossos secos que vai nascer tendões, que vai nascer carne, vai criar pele, se não tinha nada natural ali para que isso acontecesse? É porque a fé, aqueles que acreditam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e de Jacó, se conduzem dessa forma. Eles fazem absurdos, eles vivem como loucos, porque Deus nos leva para situações assim, de um total caos, de uma total destruição, mas acima de tudo, de uma intervenção divina. E Deus age aqui, não é por meio de um arcanjo, de um serafim, de um querubim, ou sei lá de que classe angelical, mas Deus age através de um homem, de um ser mortal. Deus age através de um homem que tem as suas deficiências, que comete os seus deslizes, o seu pecado, mas são estes que Deus procura para fazer a sua obra. Deus não procura grandes medalhões, Deus não procura pessoas cheias de si, Deus procura homens, mulheres que venham depender completamente dEle. Senão, jamais seremos bem-sucedidos na obra do Senhor. Numa expectativa de reino de Deus. Se pensarmos como religiosidade, como religião,
então os anos passam e vai tudo bem. Mas se nós pensarmos numa dimensão de Ezequiel sendo instrumento de Deus para ser usado nos seus dias, se eu pensar na minha vida, se pensarmos nessa visão como igreja, a proporção ela é completamente diferente. E nós alcançamos e vamos ver coisas que, humanamente falando, é impossível. Mas Deus, Ele é especialista nisso. Ele age principalmente no impossível. Deus, aquilo que é fácil, cabe ao homem fazer, compete a nós fazermos. Mas o Senhor é aquele que faz o impossível. E o texto continua. Ele age com obediência, com fé, ele obedece. No versículo 7, na parte A, então profetizei segundo me fora ordenado. Obediência integral. Ezequiel diz, eu profetizei segundo tudo que o Senhor me falou, segundo tudo quanto Ele me ordenou. E o próximo passo, o segundo passo, é a intervenção poderosa de Deus. É o sobrenatural de Deus acontecer. Acompanhe comigo na parte B do versículo 7 em diante. Enquanto eu profetizava, então, enquanto ele ia falando, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. O Ezequiel olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Então aqui está o sobrenatural de Deus. Está acontecendo, já não eram mais ossos desarticulados, separados. Quando Ezequiel começa a profetizar, ele escuta um barulho de ossos que se mexiam, um ruído de ossos que batiam contra ossos, mas iam se juntando, iam se compondo, ia tomando uma forma humana. Depois crescia a carne, os tendões, a pele. E ele diz, mas por último, a sensibilidade do profeta. Ezequiel, ele não estava contente. Ele viu que a obra não estava completa, que ainda faltava algo de Deus, muito importante de Deus. Ele diz na última parte do versículo 8, mas não havia neles o Espírito. Tinham toda uma forma, criaram a forma humana, aparência, mas não haviam, eram rostos, eram exército, eram homens, eram mulheres, mas estavam sem o Espírito. Não fique contente só com as pessoas que estão à sua volta. São pessoas especiais. Né? Mas comece a orar, a profetizar. Veja se há nelas o Espírito Santo de Deus. Podem ter uma boa índole, uma boa moral, uma boa formação, mas se formos olhar com uma visão profética, se não houver o Espírito Santo de Deus, então essa obra, essa pessoa, ela está incompleta. Então, o coração profético nesses dias, através da palavra de Deus, é só assim que nós vamos poder restaurar na nossa vida áreas que precisam ser restauradas. É só assim que vamos olhar para diversas pessoas com sensibilidade e nós vamos poder ser bênção para essas pessoas. Então, eu profetizei segundo me for ordenado. Agora, terceiro e último passo é o poder da palavra de Deus. O poder da execução. A palavra que é infalível. Essa palavra que tem poder de dar vida ao que não tem. De dar forma ao que não tem forma. A palavra de Deus que tem de restaurar aquilo que está completamente destruído. Então é nessa palavra que eu creio. É nessa palavra que eu coloco a minha fé. Quando as irmãs de Lázaro entraram em desespero, ele já havia morrido, já se faziam 4 dias, e a Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isso? Se crês, verás a glória
de Deus. Então a palavra é, se eu creio de fato, eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Se eu crer com todas as minhas forças, eu vou ver esse Deus presente na minha vida. Não é só esse Deus que criou tudo, formou, e para alguns que está ausente, vem de vez em quando fazer uma visita, ou talvez o astronauta que foi na Lua e não viu esse Deus. Não é nada disso, mas é um Deus presente, é companheiro, é amigo, é que me conhece tão bem, que nem eu mesmo, eu conheço áreas da minha vida como Ele conhece, Ele sabe, porque Ele me criou, Ele me formou e Ele me sustenta. Agora, como não ser movido por esse Deus? Como não ser movido por essa palavra? Isso pode acontecer, isso pode ocorrer, mas eu espero que o seu coração nessa noite, que nós possamos deixar que a ministração do Espírito Santo, que nós possamos nos levantar como Ezequiel e sermos bênção. Se fazemos parte do vale, se estamos no vale, então que essa palavra venha até mim, chegue até o meu coração para restaurar a minha vida. Se eu estou no vale, então que o Senhor traga logo, me restabeleça logo a minha vida. Então o último passo é a ação pela palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. Veja no verso 9. Então ele me disse, Ezequiel vê que não havia o Espírito, e no versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Mais uma vez, a obediência integral. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então já não há mais aqui o caos, aqui há a restauração. O versículo 11 já poderia ser tirado daqui, porque o quadro mudou completamente. Já não são mais ossos secos, agora são vidas, é um exército sobremodo numeroso. Eram vidas agora que estavam ali para viverem para a glória de Deus. Nós estamos nessa noite, estamos aqui passando uns dias nessa vida, e nós não sabemos os dias, não sabemos contar os nossos dias, não sabemos quanto tempo vamos durar, mas nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. Talvez você pense em alguma coisa muito importante para a sua vida. Se não for Deus, se Deus não for prioridade, então não é a coisa mais importante. Deus, Ele tem que ser prioridade na vida de todo ser humano. Enquanto Ele não for o primeiro lugar, nós não estamos completos. Podemos ter toda uma forma, nos locomovermos, temos as nossas atividades e tudo mais. Eu não sei em que classe nós vamos estar, mas se não tivermos o Espírito de Deus, tudo perde o sentido. Eu gostaria que você refletisse como está a sua vida. Eu gostaria que você olhasse como estão os seus dias em relacionamento com Deus. Será que alguma coisa não está tirando o seu foco, tirando a sua atenção, tirando de você a alegria, o prazer, a disposição de louvar a Deus com ousadia, com alegria? Eu estava aqui de costa, não vi o culto, eu não sei, mas é bem possível que hoje nós tivemos a oportunidade de louvar a Deus através dos hinos, dos cânticos, agora da palavra, e a gente está completamente disperso, distante, né? O coração, a gente mal abriu a boca para cantar, para louvar a Deus, o coração completamente longe, não sei por quê, por que razão, porque o culto aqui na igreja é um resultado da nossa vida lá fora. O meu relacionamento com Deus não deve se restringir aqui dentro, mas é uma consequência já do meu dia a dia, da minha vida lá fora. Então por isso que nós não conseguimos colocar Deus
dentro de uma caixa de fósforo. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma denominação religiosa, seja ela qual for, por mais séria que ela seja, por mais comprometida que ela seja, por mais seriedade que ela viva e que ela busque. Então Deus, ele vai além, o reino de Deus vai além. Agora, para que o reino de Deus seja real na minha vida, então a minha vida começa aqui. A minha entrega é consequência, são evidências da minha vida com Deus. Se eu não frutifico, se não há prazer, se eu não produzo como eu deveria produzir no reino de Deus, e eu não sei de que maneira. Hoje nós estivemos falando um pouquinho sobre isso pela manhã. Temos habilidades diversas, somos diferentes, temos dons, temos talentos, mas isso não importa. O que importa é tudo ser voltado e consagrado ao Senhor para ser usado conforme a sua vontade. Não mais eu vivendo, não mais eu sendo o Senhor da minha vida, mas Deus. Se você quer ser próspero verdadeiramente na vida, esse é o caminho que nós temos que trilhar. Lançar toda a nossa vida nas mãos do Eterno, nas mãos de Deus, aquele que criou tudo e sustenta pela sua poderosa palavra. Só assim. Agora, isso não acontece quando o medo toma conta do nosso coração, quando vem a minha própria vontade, o meu eu se levanta, os meus interesses se levantam. Aí Deus, acontece, não adianta. Os Ezequiéis da vida, os Jeremias, os Isaías, não importa a época, o coração torna-se insensível. E se não for tocado, amolecido, mudado, transformado pela palavra de Deus, mas você pode, ouvindo a palavra de Deus agora, a ação do Espírito Santo, você pode dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, no meu interior, entra na minha alma, me visita, tu me conheces por completo. Deus pode fazer isso. Só concluindo a mensagem, por que que Deus fez tudo isso? Vamos aprender ou reaprender olhando para o texto, no versículo 12. Em primeiro lugar, para trazer de volta o povo de Deus, o seu povo, à terra prometida. Veja no versículo 12. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aonde eles estavam? Aonde eles se encontravam? Na Babilônia. Estavam cativos na Babilônia, debaixo da mão poderosa dos caldeus, de Nabucodonosor. E agora Deus, a promessa, a razão é: eu vou trazer vocês de volta à terra de Israel. Segundo motivo, tirar o povo da morte. Versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Assim como Ele ressuscitou a tantos outros, como Ele trouxe vida àqueles que estavam mortos, Ele está fazendo agora nesse contexto ao seu povo, abrindo a sepultura, tirando o povo da sepultura e fazendo eles sair dela para viverem. Vocês têm que viver, não podem viver cabisbaixos, mortos, debaixo da tirania do pecado. Vocês estão livres. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É liberdade plena que nós temos para viver para Deus, somente para Ele. E quando eu vivo para Ele, eu encontro o sentido da minha vida. Senão, eu digo, os nossos dias vão ser canseira, vão ser frustração, vai ser enfado, vai ser angústia. É saindo de uma e entrando noutra. Porque quando a angústia, o sofrimento, algo que é natural ao ser humano, bater a minha porta, mas Deus for o centro, Deus for prioridade, não vai ser mais forte. Eu vou viver aquela tristeza, eu vou viver aquela provação, aquela frustração, aquele fracasso, mas eu vou ter Deus ministrando a minha alma, falando profundamente ao meu coração, tocando na minha vida.
que a minha vida faz sentido, mesmo que às vezes eu acho que não tem sentido, mesmo que pessoas digam que não há sentido para mim, que eu sou um João Ninguém, como falava uma letra de uma música nos anos 80, eu sou do povo, eu sou um João Ninguém. Não é nada disso. Eu sou de Deus, eu sou obra criada por Deus, perfeição de Deus. Agora, tem que haver fé no coração, tem que haver sensibilidade para que isso possa acontecer. Em último lugar, por que é que Deus faz tudo isso? Para deixar bem claro que Ele é o Senhor que governa. Veja no verso 14: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ninguém poderia tirá-los da Babilônia, somente o Senhor. Então foi Ele lá que fez isso. E fez isso para a glória dEle mesmo. E fez que o povo tomasse conhecimento. Você só está livre agora por causa de Deus, por causa da ação do Espírito Santo. Você não fez nada, não tinha condições de fazer absolutamente nada, mas foi o Senhor que fez. E Ele quer continuar fazendo coisas tremendas que o seu coração nem entende, nem compreende, mas o Senhor quer fazer. Eu vou estar fazendo uma oração, convidar a Tati aqui. Tati, esteja tocando enquanto eu vou estar orando. Eu quero orar especificamente pela sua vida. Talvez coisas ruins tenham acontecido com você, ou há um dissabor na sua vida. Talvez você olhe para o futuro e fica perplexo. Talvez o medo, o pavor, não sei, toma conta de você. Então, eu vou orar para que haja restauração agora na sua vida. Você que antes, talvez havia mais exposição, mais alegria, mais envolvimento, e você perdeu o foco. Porque você perdeu a visão do reino. Você começou a olhar para outras coisas. Você olhou para a religião, você olhou para líder religioso, olhou talvez para pessoas, para o homem, e perdeu o foco. Está perdido, não sabe o caminho de volta. O Senhor quer trazer você de volta agora para Ele, estabelecer você no lugar certo. 5 talentos foi dado ao moço, ele trouxe 10. A outro foi dado 2, ele trouxe 4. E a outro foi dado 1. E esse moço pegou e enterrou. E recebeu o juízo divino. É hora de nós multiplicarmos o que Deus tem nos dado. Quantos exemplos na vida de pessoas, e eu me alegro com isso, às vezes nem ditas, não sei que termo eu uso, crente, evangélico, não sei o que. A gente cria esses nomes para caracterizar, para definir algo. Mas eu olho para a vida e às vezes pessoas que não estão presos ou não profetizam nada disso, e são mais ousados do que alguns que dizem. Pessoas que sofreram perdas tremendas, de pessoas, de parte de si, mas que se recompõem e buscam. Ao contrário, eu vejo pessoas saudáveis, que tem uma disposição, um caminho aberto, largo e enorme para viver para o Senhor. E não conseguem viver. Mas eu vou estar orando agora, curve sua cabeça, vamos rogar a Ele, ao Espírito Santo, que venha sobre nós, que o Senhor possa falar agora, profetizar o nosso coração, vida abundante, vida que nasce da morte, vida que está em Jesus, o Filho de Deus, Senhor dos senhores, soberano, domina sobre todas as coisas,
as nações são como um vácuo, são nada, um pingo d'água. Senhor, nessa noite eu me alegro por estar na tua casa, me alegro com teu povo, esse povo querido, amado por ti, escolhido pelo Senhor. Cada um que aqui está, não estão aqui por acaso, mas o Senhor trouxe cada um para ouvir a tua voz. Não foi ocasional, não é obra do acaso, acidental, mas é uma providência tua, é uma providência do teu coração. Deus, há corações, a alma com feridas abertas, e eu não posso, a pessoa por si mesma não pode, a medicina por mais avançada que seja, a tecnologia não pode, mas nós dependemos de ti, Pai, e pela fé agora nós recorremos a ti. Ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Ajuda, Pai, por sermos tão descuidados com a nossa vida. O Senhor tem nos dado tantas coisas boas, e a nossa retribuição às vezes é lástima, é murmúrios, é desprezo, é rejeição. Perdoe-nos, Deus, e aviva a nossa vida, as nossas famílias. Queremos passar os dias aqui, Pai, e quando chegarmos na tua presença, queremos receber do Senhor um bem-vindo. Filhos, entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tomai posse. Pai, queremos fazer parte, receber galardões, lauréis. Pai, queremos estar contigo para sempre na cidade santa, onde não precisa da lâmpada, da luz, mas porque o Cordeiro é a própria luz. Queremos andar, Pai, na cidade santa, ruas de ouro, de diamantes, de pedras preciosas. São as tuas riquezas para a nossa vida aqui e no porvir. E não queremos perder isso de maneira alguma, Pai, por algum prato de lentilha, por alguma capa da Babilônia. Não queremos perder, Senhor, o privilégio de desfrutarmos das riquezas celestiais. Vamos retornar agora aos nossos lares, e eu quero pedir a tua bênção, que tenhamos uma semana abençoada, que vidas agora possam ser geradas pelo teu Espírito Santo. Quando aconteceu comigo, que estava num domingo na tua igreja, e na segunda-feira eu já era uma pessoa, uma nova criatura, transformado pela tua palavra. Vai fazendo isso nos corações agora, trazendo libertação, Senhor. Vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Queremos incluir a vida do Luiz Carlos, da Solange família, que estão nos acompanhando agora, nos assistindo, do Mateus, outras pessoas que não se identificaram, mas que o Senhor conhece cada uma delas. Ajuda agora a ser auxílio. Queremos, Pai, nos colocar totalmente nas tuas mãos. Não queremos economizar as nossas energias. Não queremos boicotar nós mesmos dessa porta aberta para te servir. Queremos, Pai, nos lançar completamente nos teus braços e viver uma vida esplêndida para a glória do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado.
Até terça-feira, 8 horas.